Agora, lá, o livro do Balzac. Não precisa da gente mostrar muito 100 itens que constituem o passado e a retrocognição da pessoa para saber em comparação com o outro. Pelo livro, se uma pessoa estudar bem, tem tudo ali. Sim, tem. Tem um monte de personagens. Outra coisa, o que o professor Osmar fez é um trabalho de gigante. Aquilo é um trabalho genial. E outra coisa, ele ainda vai completar isso com esse dicionário dele, que já está com mais de 1.100 páginas. Outra coisa, ele pega um trecho, uma frase do romance. Pega depois os livros de Balzac e compara aquilo que seja equivalente. E depois ele faz um comentário específico de cada um. Já pensou? O que é que não vai dar de ideia? Agora, isso entrosa processo, por exemplo, de Seriex, a convivialidade, o problema de o processo de nascer, renascer, morrer, remorrer. Você está entendendo como é que é? O processo de redessomar. O problema, por exemplo, da fase pré-ressomática e a fase pós, entende? Dessoma. Tudo isso a gente pode estudar lá, o livro tem estudo. Outra coisa, só o que tem lá de princípios conscienciais que ele estuda não está no gibi. Que ele estuda as flores, ele estuda os passarinhos, ele vê tudo. Agora, o livro tem estudo lá. Olha bem aquela descrição, aquele do arvoredo, que está lá, os jardins. Olha o processo extrafísico, compara o extrafísico com aquilo que ele descreve em Carcassonne. Tudo está lá. Agora, o livro, ele tem, às vezes, preciosidade do ponto de vista literário, mas ele é fácil de entender. Se uma pessoa olhar bem, ela vai entender a maioria do que está ali. É fácil, pela situação dele, o modo de expressar. Então, nós temos tudo ali. O problema é estudar. Agora, a maioria é assim. Se está mostrando fatos que são baseados, querendo ou não, em coisas reais, aquilo ali é uma fantasia, tá certo? É uma literatura, vamos supor. É uma ilusão. Mas não é. Tem muito fato, tudo foi baseado em coisas que ocorreram mais ou menos naquela época. Agora, ele mudou muitos nomes, mudou certas coisas, muito embora alguns nomes sejam da área, você está entendendo, do Midi, lá, ele falou. Da área. A maioria dos livros de Balzac foi autobiográfico, né? Ele falou bastante sobre ele. O livro literário, óbvio. em tese, Isso. todos são autobiográficos. Exatamente. Agora, por exemplo, o Louis Lambert talvez seja o mais autobiográfico dele. Pois é, exatamente. Então a minha pergunta era, eu acho curioso, por exemplo, nesse livro do Cristo Espera por Ti, eu acho que seria estranho não ter um personagem que fosse o próprio Balzac dentro daquele contexto. Não é porque eu estava vivendo nessa época. Você está bobeando. Você ainda não viu qual é a época que está lá. Ali tem uma opção de cor que é 1826. Eu sei, mas a questão é... Ele estava vivo. Ele era o Balzac. Sim. Então... ele não é nenhum personagem daquilo, não. Isso supondo que o livro aconteceu naquela época que ele relatou. Não é supondo, o livro aconteceu, as coisas aconteceram foi naquela época mesmo, por lá está revelando tudo. Você ainda não leu o livro direito. Claro que li. Tem que ler as coisas o livro que o professor Osmar escreveu. A arqueologia. Tem data, tem tudo. É a mesma época. Quem não estava vivo era eu. Eu não estava nessa época. Valdo naquele... Não era até que não era. Valdo, continuando com o curso. Eu não consegui segurar uma opção de coisa ali. Você pensa que a gente não queria segurar o violinista? Tinha muita coisa para fazer. O correspondente. O curso é o seguinte, foi explicado no curso que os personagens secundários é que estão entre nós. Aqueles principais não. Você podia explicar isso? Eu não sei, né? Porque eu não sei onde é que está o povo. Não, mas por que que... Aqui, como fala o cara lá do Rio lá para você, no meu bolso... Não, mas eu fiquei espantado o seguinte, falaram que só os personagens secundários, inclusive aqueles que lincharam lá, que estão no nosso meio. Eles têm uma porção aí, e são esses que são mais importantes. Para mim, o secundário é que interessa. Mas esse processo, eles vieram aqui, então por quê? Para ser assistido, é isso? Os afins se atraem.
problema todo é esse. Os Porque, artistas, pela lógica, seriam os personagens principais É. que poderiam estar aqui, estão os secundários, né? Pois é, mas os personagens secundários lá são importantíssimos. São Entende? importantes. Os figurantes, para um processo, certas cenas ali que tem multidão, os figurantes é que compõem a cena. Figurante não é coisa desprezível, não. É coisa muito séria. E outra coisa, tem um nego lá que aparece de vez em quando, só no meio assim, pinçado. Olha bem como é que é. E ele é descrito tudo, com linhas bem claras. Que é o cara que derrubou o outro. E ele aparece lá no meio. O neguinho que eu estou falando, uma pessoa, um amigo bem perturbado. Não, amigo. Valdo, eu queria saber se existe um nome para aquele fenômeno, aquela situação que o Zéfiro fez com a Charlotte. No início do livro, ela não queria aceitar, não queria. E aí o Zéfiro vai e começa a conversar com ela, começa a mostrar o livro, na verdade, né? Mostra toda a história para ela. Então, através de uma retrocognição, ela acabou aceitando, digamos assim, a ProEx, com a missão dela. Isso aí é que é o acolhimento e a orientação. Agora, depois faltou ali o encaminhamento que foi feito depois. Pois é, mas é... Agora, veja, é isso que a gente faz na TENEPS, na UFIEX, o auxílio. Por exemplo, aqui, nós temos aqui umas condições para isso. Consciência terapia é assim, o que mais? A conscienciometria, alguma coisa é assim, o AVA é assim. Tá. E quando isso está associado a aceitar a ProEx, isso teria, por exemplo... Sei, mas não aceitar a ProEx é quando a pessoa já está num nível que não precisa, às vezes, nem debater isso mais. Porque se ela vai fazer o curso intermissivo, ela não precisa daquilo. Uhum. Você está entendendo como é que é? Aquilo ali não tinha o curso intermissivo. Se não tinha, né? Não. Então, entendi. Então, quando você tem o curso intermissivo, a coisa está muito mais avançada. Porque a pessoa está avançada, saiu dessa. Agora, muito embora aqui tem gente que tem esses problemas todos. Quantos homossexuais e lésbicas nós já não tivemos aqui? Ainda temos. Nós ainda temos gente aqui assim, com problema. E outra coisa, alguns com muita dificuldade, alguns com conflitos enormes. Uns no armário, outros fora. Mas tudo tem. Agora, o livro se baseia justamente para expor isso aí. A partir disso, muito embora o drama consciencial seja muito mais profundo e abrangente. Se a gente for pensar, a coisa é muito séria. Agora, tem que ver são as tragédias disso tudo, né? Tudo que está envolvido ali. Uhum. E querendo ou não, tem as tragédias. Outra coisa também muito séria que tem um livro é o problema do conflito que permanece dentro da cabeça da pessoa, que ela não faz higiene consciencial. A própria Monique, por exemplo, sabe ter feito higiene consciencial. Eu não entendia disso. Mas veja o caso da Monique. Que a Monique era bacana. As coisas dela, as coisas todas. Agora, passou aquilo tudo cultivando aquela situação. Lembra que eu estava falando daquela mulher, por exemplo, que já fazia dezenas de anos que tinha feito um aborto. E ela ainda ruminando o aborto. Essa ruminação baratrosférica é que é o difícil. É uma ruminação patológica, difícil. Isso tudo tem lá no livro. Então, se nós formos estudar o problema do ponto de vista da conscienciologia pura, tem muito mais coisa ainda. Eu tinha falado com o professor Osmar. Quando ele levou para mim os primeiros estudos, porque ele começou a estudar isso faz 25 anos, segundo ele. Foi em 1983 que ele estuda o livro. Agora, naquela ocasião, eu tinha estudado 7 anos e levou para mim os originais para eu ver. Eu virei para ele e falei assim, tem muito mais do que isso, tá? Tem muita nuance aí que falta. Aí ele me perguntou, mas o que, por exemplo? Eu falei assim, começa a ver, por exemplo, uma coisa bem simples, as metáforas. Olha as metáforas que o livro tem. Às vezes, numa página tem 9. Entende? Uhum. Então, é uma coisa para se pensar. E outra coisa, eu mesmo disse para ele, tem livro do Balzac que não tem esse tanto de metáfora. Agora, ele mesmo, o Balzac, escreveu lá, né? O que é que ele falou? A nova língua, a formosa língua que está aqui, que é o português, a situação toda. Então, ele fez força também sobre esse aspecto. Agora, o que eu quero dizer para vocês,
É muito importante o processo da retrocognição, mas a TENEPS é mais importante hoje. Vocês estão entendendo, né? É. E eu tenho que colocar aí o essencial. Foi por isso que o pedagogo pediu, dá um jeito. Agora, Valdo, a gente, Entra nessa. no curso, a gente está chegando à conclusão, nós estamos no segundo ano, né, que a gente fez o Cristo Espera por Ti, Isso. agora o Avesso de um Balzac, e as aulas, elas trazem coisas novas o tempo Sempre todo, vai trazer. e a ideia de uma história sem fim, parece Gente, que você... só pensa uma coisa. O nosso professor estudou 7 anos o livro. O livro, o Cristo Espera por Ti, tem 350 páginas. O livro inicial que ele mostrou tinha mais de 700. Como é que é? O que ele vai dar de filhote não está no gibi. Ele é compactado. Cada página ali tem coisa. É só observar. Agora, ó, eu não sabia de nada disso. Eu sou o marido enganado. É o último a saber. Entende? Mas, logo que nós publicamos o livro, aqui já me criou um monte de problema. Eu vou acreditar. Foi por isso que a gente teve que fazer a viagem à França. Eu levei o Chico comigo, levei os amigos, nós todos fomos juntos. O Irineu estava com a gente, entendeu? Outra coisa, pagaram uma boa parte dessa viagem para a gente, porque queria que a gente fosse lá. E o Chico também queria de todo jeito ver. Não, eu quero ver o cenário, eu quero ver o que tem. Aquilo foi um esbregue, você está entendendo? Na cabeça de muita gente, o que a gente viu em Carcassonne na ocasião. E outra coisa, foi no ano da publicação do livro que nós fomos lá, 1965. Nossa. Vocês sabiam disso? Não. Não. Foi lá. Nossa. Foi a viagem que a gente fez internacional. Outra coisa, nós tivemos muito tempo fora do Brasil para levar os processos espírita e mediúnico para a Europa, para os Estados Unidos. Nós tivemos em muitos lugares. Mas agora Carcassonne, todo mundo guardou tudo. Foi o ano que você foi na Espanha, e que em Barcelona, e que o Opus perseguiu vocês, né? O mesmo ano, né? Foi. Não, nós estivemos na Inglaterra, entende? Estivemos lá no Psyche News, que era o maior jornal que publicava coisas sobre o processo extrafísico. E, Valdo, por que o Chico tinha esse interesse em conhecer Carcassonne? Era só Não, por por causa a dos questão processos do do passado livro? dele, as coisas todas. E outra coisa, ele sempre foi interessado em biografia. Das pessoas que eu conheço na minha vida, talvez tenha sido o Chico uma das que mais leu biografia dos outros. Ele gostava demais disso. Eu também sempre li muito. Agora, ele era um companheiro de leitura. Valdo, a gente está chegando à conclusão de que esse curso está tendo uma linha bem específica de estudo, que é a análise da aula-biografia do grupo, né? Através da para-história. Pois é. E a tendência, assim, de que isso vai gerar desdobramentos, e está gerando, e está todo mundo... Vai, mas agora o povo não pode ficar só nisso, porque isso é o passado, não vai mudar nada. Exatamente. Tem que aprender o que está lá para aplicar aqui. Então, a aplicação, depois desse curso, o ideal é a TENEPS, que é a aplicação que vai, vamos dizer... é 13 de maio. Não. 13 de maio. Não, mas assim, Libertação dos escravos. Só uma observação, né? As Entende? aulas não ficam... Então pensa, a hora que falou e fez aquela corrente pela escada, que era a multidão. Poxa, é o padre Marcel. Ele está morto? Não, morreu. Você está entendendo? É aquilo. Tinha uma multidão ali. Não, Tá certo? Quem é que é representante da multidão? E outra questão em relação ao drama de consciência do Florian, né, assim, do ponto de vista da conscienciologia, pegando o caso do Florian e extrapolando para todos nós, né? Porque o drama todo é um acobertamento de um segredo que é a relação extraconjugal. Isso. Você poderia falar um pouco mais dessa questão? A prevaricação. Você poderia falar um pouco... pular a cerca. Um pouco mais sobre essa questão de acobertamento, de qualquer Pois segredo mas que agora seja. a primeira coisa é a seguinte, a pessoa tem que enfrentar aquele assunto e suplantar, ultrapassar, fazer aquilo que em inglês chama overcome, conquistar a condição no outro patamar, e não ficar chorando o leite derramado, ou chorar aquilo que já está ultrapassado, superado, que não interessa mais. De modo que estudar tudo em matéria de retrocognição, a gente estuda, mas a gente não permanece lá. Não pode ter essa inércia de ficar estacionado, repetindo o que já está ultrapassado. Por isso que nós temos que estudar agora. Agora, sempre é bom estudar os bastidores.
para ver se o palco está limpo, se o cenário está bem composto, se a sua fala está correta, se a deixa do outro é essa mesma. Então, o teatro da vida continua, quase sempre uma tragicomédia. Mas, Valdo, por trás desse medo de expor um problema, né, eu queria me ater mais à questão do acobertamento em si, né, que as pessoas fazem, acobertamento de segredos, né? É medo, é orgulho, é vaidade, egoísmo, egoísmo, um egoísmo enorme. Coisas. Agora, veja, quantas vezes eu já falei aqui sobre não adianta querer guardar segredo. Hoje, depois de 150 anos, 160 anos depois disso, hoje é impossível guardar segredo de qualquer coisa, isso é bobagem. Tem pessoa que vem e está com um negócio que é um segredo, que não pode falar, então não me conte. Eu não quero nem saber. Porque amanhã não sou eu que vou falar, outra pessoa vai falar, aquilo fica parecendo que fui eu, porque eu estou sabendo da história. E hoje é muito difícil você acobertar as coisas. Outra coisa também, hoje é muito difícil colocar mordaça no povo. Não existe isso mais. Todo mundo acaba falando. Cedo ou tarde aquilo vem a furo. Então, segredo, mordaça, campo de concentração, não pega bem mais. Não tem jeito. Agora, veja, aquele nível também de Carcassonne, o Holopensene que havia lá, no interior do Midi, no Languedoc, naquela época, era muito atrasado, vocês têm que lembrar disso. É tanto que o Balzac, lá, com o próprio personagem, lá eles falam de vez em quando daquele povo que era melhor, cita alguns autores, aquilo tudo é importante para a época. Inclusive até Swedenborg se fala lá na história. Valdo, em cima disso, esse drama de consciência dele tem origem em vidas anteriores? Por Tem, exemplo, aquilo não foi da primeira vez, tinha coisa que já vinha. Ele passou por alguma síndrome do ostracismo, alguma coisa, esse medo de ser Ele rechaçado? deve ter tido, extrafisicamente, muita belex. Entendi. Agora, outra coisa, você notou que ele era médico, né? Sim, sim, sim. Nós temos 41 Estamos aí. médicos aqui na CCCI. Agora, outra coisa, ele fala dos engenheiros que fizeram o canal dos dois mundos. Sim, sim. Você lembra daquele Lembro. negócio? Fala a opção de coisa, lá o povo que tinha conexão. Tem a opção de parte histórica e da sua área lá, da sociologia. Tem um monte de coisa nesse sentido. Mas está tudo assim, só indiretamente, Aham. para não perder o fio da meada. O Bacana. Balzac caprichou para não sair da diretriz básica do processo. Ia, mas estava ali, estava ali. Então ele estava sempre no mainstream, Sim. quer dizer, A linha do meio. na pista principal, sem ir muito para o acostamento. Agora, se vocês forem notar, o romance todo ele é entrelaçado por condições, mas ele é uma corrente com os elos bem seguros um com o outro. Se for pegar até os títulos dos capítulos, tudo se entrelaça. Sim. Isso aí eu sei que depois do Osmar eu comecei a estudar as coisas, hoje também eu tenho minhas opiniões sobre certas coisas que estão lá, que eu não sabia nada antes, mas que hoje também eu não sou mais bobo, né? Agora, foi isso que aconteceu. Logo que nós publicamos o livro deu um impacto danado em certas pessoas. E eu lembro que o negócio maior era em São Paulo. E essas pessoas vieram falar para mim, Valdo, você não está sabendo o livro que você recebeu. Seria bom você estudar mais, porque você não é o Chico Xavier. O Chico não tem nem curso primário, agora você tem curso superior, o povo vai cobrar de você. Você falou que você não tinha lido muito Balzac ainda. Não, você eu foi não ver. conhecia muita coisa, eu não sabia de nada. Agora, eu estava tudo baseado no processo extrafísico que eu não podia falar. Sim. Agora, hoje não, hoje eu posso falar para vocês que eu estou baseado no que eu sei, extrafísico, e estou baseado no que eu já aprendi também. Depois de 40 anos, você, alguma coisa fica sabendo, né? Não é possível. Agora, Veja, 1965 para 2008, 3. são 43 anos. Agora, outra coisa, Valdo. O Florian é um dos mais preservados em termos de fisionomia. Até o Pedro teve dificuldade de registrá-lo. Porque ele era Isso. médico, eu tinha que ter muita apresentação lá. Tá, Isso aí mas- pegava muito. Observa como é que ele descreve o consultório. Sim, sim. E a apresentação pessoal Olha dele só os também. detalhes na hora que ele faz. E aí ele colocou a mão, colocou Aham. a pena. Mas isso foi para A hora que ela preservar... chega com um sapato que é de cobra, de boca aberta. Mas o objetivo era preservá-lo em termos de evocação, porque ele não é muito... Não, era o jeito, ele descreveu o que era.
Agora, uma coisa ali que eu desejaria que ele descrevesse mais era o jardim, o local que estava, o processo da natureza, do jeito que eu sempre gostei disso. Lá tem umas coisas que é justamente o meu estilo, o meu jeito. É aquele negócio que, aquela paisagem que aquelas casas, etc., estava afogada no arvoredo. É isso, você olha a minha casa, como é que ela é. Eu sempre quis fazer isso. Você tem que afogar a alvenaria, que é o artifício, a parte artificial, na natureza que é espontânea. Entendeu como é que é? Olha aqui. Sim. Olha lá, logo no início está falando. E aqui uma opção de casas afogadas no arvoredo. Aquilo que eu deixaria que ele descrevesse mais. Mas mesmo assim, ele deu lá uma opção de coisa, ele fala nas balsaminas, né? Uma opção de coisa nesse sentido. Ali tem muita coisa que podia ser descrita. Você veja, tantos anos depois, de 1965, nós estivemos lá. Praticamente são 130, 140 anos da maioria daquelas descrições. Naquela ocasião. Hoje seria 180. Quem for lá, essa turma que vai lá, já vai ver o negócio já quase com 200 anos. Mas agora, então, vamos pensar só. O que a gente via lá, ainda tinha muita coisa afogada no arvoredo. Muita coisa. Lá também tem uma hora que descreve a hora que passa a carruagem. Em Villefranche. Entende? A hora que vai, o que é que tem? Tem um verdadeiro dossel na estrada. O dossel é igual àquela rua dos plátanos que tem aqui em Foz. Você sabe a Rua dos Plátanos? Tem uma foto que você arranjou lá embaixo, tem lá. Olha que é aquilo. Então você passa no meio. Agora, o que é? O que eu sempre pretendi fazer aqui foi isso. Mas como tinha dificuldade e o sol aqui é muito forte, nós fizemos uma cobertura. Mas o caminho aí é mais ou menos isso. Outra coisa também, lá pelas tantas ele fala assim, e aí tem aquelas árvores, não sei como é, que estavam uma atrás da outra, igual soldados em fila. Você está entendendo? Isso tudo é para mostrar a realidade que tem aí. Tem um amigo meu que andou estudando isso também, logo que o livro saiu, muito antes do Osmar. E ele andou falando sobre essas coisas, toda a natureza. Ele era colega, assim, do Roberto, estudava processo de biologia, essa coisa toda da natureza, história natural, né? E no caso da Bíunia, você já trouxe a informação para a gente que a Bíunia era monja, né? Ela tem aquele nascimento, breves semanas que ela fica ali como bebê, agora, né? tem gente que não entende aquilo. Então, por exemplo, qual foi o motivo principal dela entrar ali? Vocês já chegaram a alguma conclusão ou não? A primeira é o seguinte, ela queria fazer a aglutinação dos patológicos. A hora que ela chega e mexe com aquilo, ela atrai o problema todo, porque todo mundo foge. Então ela vai atrás para atrair e limpar aqueles que são mais patológicos. Aquilo tudo ela encaminhou de lá. Foi ela, com a intervenção dela ali, que era a última pessoa que entrou lá, até um certo ponto, a condição dela de vir e nascer e morrer logo, é igualzinho o caso do Serenão que tinha o... Entende? Vocês estão começando a entender? É a mesma situação. Agora, a hora que ela fez isso, aquele povo todo se espalha e ela junta depois, ela aglutina e dá encaminhamento. Com isso, ela deu uma de mão enorme, porque ela veio para participar da coisa. Está entendendo? Agora, veja. Vocês não acham que lá pelas tantas, ela deve ter aparecido até como criança, como menina, para fazer o rapport com esse povo todo? É lógico. Depois. Que ela participou. Ela tinha autoridade moral, autoridade física, vivencial. Apareceu numa outra vida. Não, extrafisicamente. Ela reuniu o povo, tudo que estava lá. Gente, lá vocês não viram o que estava falando? E aí aquela multidão extrafísica que não sei o que é. Aquele povo que tinha que ser tratado melhor, que era o pior que estava ali. Aqueles que fizeram matar o linchamento, a situação toda, na hora. Aquilo ali é que é o... Lá fala aquele negócio das ondas, o que é que tinha, extrafisicamente, tem a descrição de tudo ali. Ele descreveu uma opção de coisas. É que às vezes a descrição ela é simples, mas é terrível. O problema é ler, né? O que está escrito.
Com calma. Agora, quando você fala assim de aglutinação de patológicos, e no caso ela nasce ela na casa juntou da Carla. aquele povo todo para Então, fazer assistência. Teria relação também com porque a casa da Carla era onde aconteciam as sessões mediúnicas. Pois é. Então tinha a ver com a própria limpeza do ambiente. Não, e outra coisa, ela estava cheio de lixo lá. Cheio de bicho também, não, né? Pois é, o lixo que eu quero falar são os objetos que eram Antigos. dispensáveis. Aquele crânio Tudo lá. energeticamente negativo. E isso era da época. Até recentemente. Vocês há de ver, por exemplo, as lojas que tinha em New York para vender essas coisas. Muito pior do que as lojas de Umbanda, tudo isso. Tinha uma que é o Child, que era uma loucura. Eu levei amigo meu, eles não quiseram entrar. Só de olhar assim, ó, na entrada, o que é que tinha? Não, eu não entro aí, Valdo. Então tá, eu preciso de comprar uns livros aí, eu vou lá dentro. Peraí, me espera aí fora. Ó, vai ali que tem uma sorveteria, você me espera lá. Gente comigo, em New York. Entende? O Child lá era uma coisa terrível, que o processo tinha até coisa de satanismo, os negócios todos. Que é justamente isso daquela época. E qual que é a relação dessa ressoma dela com a ressoma que ela vai ter em seguida em Mataroli, ali próxima à região? Né? O que tem a ver geopoliticamente? Sei, não, ali mas com- o problema da monja, isso aí é assistência dela, né? Já é... Esses serenões eles são capazes de estar aqui e estar lá, assim à vontade, né? Eu, uma vez, eu perguntei até para um dos nossos amigos, falei assim, vem cá, quanto mais evolui a pessoa, mais vidas extrafísica prolongada ela tem, e mais vida intrafísica curta ela tem? Você para muitos são assim mesmo. Então, por exemplo, essas mini-proex, mini-vidas, eles vêm e vão, porque eles não sofrem com isso. dimensão não... Valdo, Agora, elas ajudam demais. Que entra pelo útero. Lindo. Você está entendendo? Aqui, A ó. partir do útero. Tá na vista. não é isso. Né? O útero, o que é que eu falo? Que não deve colocar nada lá dentro, que é um negócio muito sério, que é um aparelho terrível por causa do problema da energia. O que é que dá tanto bioma, esse troço todo? Isso é uma coisa seríssima, é onde desencadeia tudo. Agora, uma pessoa que renasce, qual que é o primeiro berço que você tem? Útero. É o útero. Agora, então, eles sabem disso, eles sabem movimentar o processo de energia. A partir de útero, já pensou? Mexendo com isso tudo. A mulher é mais poderosa nisso. Lembra daquele estudo da P. Steiner, com os negócios todos da menstruação e tal? E eu sempre falava isso já, ó, desde o movimento espírita. Uma mulher, por exemplo, que ela está com o problema de tensão pré-menstrual muito séria, se ela está e trabalha dentro de uma repartição que tem uma opção de mulher, aquilo pode fazer. E com o passar do tempo, se ela começar a viver com todo mundo, a maioria ali vai ficar com o período menstrual nos mesmos dias. Isso aí tudo é a força do útero. Ovários e útero, ovário e útero. O negócio é seríssimo. Então a gente tem que levar em consideração. Igual você tinha falado primeiro, aglutinação. Tem mais coisa? Não, é a aglutinação, que ela, primeiro ela chega, todo mundo some dela, porque tem medo, mas não estão sabendo que é ela. Por quê? Se nós somos cegos, eles são muito mais cegos, são muito mais amauróticos. Eles não sabem que aquela criança é uma serenona, porque senão, opa, chegou a serenona, vamos embora. Entrou areia, todo mundo vai embora. Agora eles não sabiam. Então, a hora que ela chega, aquilo é uma simpatia, tem alguma coisa. Se vai falar, por exemplo, se a criança morreu, é uma pena, uma compaixão, é igual filme americano, I'm sorry. Sempre tem aquele negócio. Eu já falei isso aqui, como é que é. Então, veja, na hora que ela faz isso, ela já aglutinou uma opção de coisa pela simpatia em torno dela. E eles não estão sabendo que ela é aquela pessoa que eles sempre estão correndo fora. Então, com isso, ela aglutina. Vocês estão entendendo, não? Que é o que acontecia com o reurbanizador. E no caso dela ali, era ligação direta com a Margot, né? É. Porque foram semanas que A ela teve que Margarida. foi A cuidada pela Margarida. Margot. O caso é esse. Professor Valdo, duas coisas estão me chamando a atenção no curso. A questão da interpretação desses fatos e parafatos e a otimização disso que você falou, da questão do encaminhamento. Então, para a gente poder vacinar, por exemplo, eu vejo que a gente tem ainda muita tendência, às vezes, a viajar na maionese, para você ficar A em maioria cima... viaja demais. Então, para Porque não tudo é viajar na literatura, maionese, né? você Começa ficar... com a literatura.
Qual é o Literatura método viaja, melhor né, para né? você... Vamos dizer assim, a gente sabe que tem a questão da linearidade, tudo isso, mas na prática, o que a gente pode fazer para otimizar e ser mais assertivo nessa É fazer interpretação? o processo dos cotejos, os confrontos, as comparações, os paralelos, do ponto de vista racional e lógico, entre o que acontece com a pessoa aqui e o que aconteceu com aquela lá. Aquilo tudo dá serve de exemplo. O livro, tem um amigo nosso que já, em São Paulo, já falava, esse livro é um exemplário. Exemplário. Você sabe o que é exemplário? Quer dizer, é um conjunto de exemplos. A pessoa pega e vê qual o padrão que tem. Onde é que eu estou nessa? Pareço com o quê? Ele foi feito para isso. Até um certo ponto, a intenção lá era essa. E a gente pode usar... Agora, você veja o processo dos os flashbacks. Uma das coisas mais sérias que tem no livro é o flashback. Pouca gente já falou nisso. É o que ele vai e volta, e o encaixe que tem. Ele tem muita coisa que é igual um filme. Ele já tem ali. É o que o povo queria fazer novela, porque já está tudo, já tem um roteiro, o script já está feito. Entende? Indiretamente. E a gente pode usar o mesmo critério, por exemplo, de uma retrocognição, que você tem que ver, pegar vários fatos, você vai juntando Tem para que você... juntar tudo, para depois examinar, você ver a vericidade aqui. E outra coisa, examinar muito o que é que aconteceu hoje, o que é que repercutiu lá na frente. Porque às vezes o próprio texto, ele se refere indiretamente ao caso. Então, é o problema do ricochete, uma coisa que bate aqui e chega lá. O livro está cheio disso. O Osmar começou a levantar uma opção de coisa, professor, sobre essas coisas. Ali tem muita coisa nesse sentido. Agora, vocês vão notar outra coisa também. No livro, ele não revela a personagem só na descrição inicial, não. Depois ele vai soltando alguma coisa da personalidade. Então, nunca a pessoa pode olhar só aquilo que está lá na descrição inicial que teve. Se ela aparece, se o personagem aparece, a personagem aparece, é bom olhar depois qual foi a manifestação e o que ocorreu com ela e aquele ambiente na hora. Isso tudo tem, ele é mais complexo nisso aí. Esse movimento, por exemplo, eu vejo que tem uma tendência, às vezes a pessoa procurar, vamos dizer assim, ver, se ela tem uma identificação com algum personagem daquele da época. Sempre vai ter. Todo romance é assim, e as pessoas sempre se identificam de algum modo. Agora, o problema é não forçar a identificação. E outra coisa, tirar fiapos daquela personalidade, que são fiapos da sua. Nunca é igualzinho, que ninguém é igual. Mas agora, nuances, você está entendendo? Sutilezas, detalhes, é isso que é importante. Eu estou procurando ver um mecanismo mais assertivo para você fazer esse movimento para a autopesquisa, né? Então, você vai fazendo esse pensamento... Agora, se vocês olharem, lá tem personalidade que vocês já viram iguaizinhas aqui nessa vida. Está tudo aí se repetindo, porque a humanidade é a mesma. Não tem jeito. Se tem. Agora, tudo. Desde os primeiros personagens de primeiro plano, galãs e galoas, até os últimos figurantes. Tem tudo lá. O negócio é terrível. E outra coisa, as profissões também. Se vocês forem olhar, por exemplo, a descrição da vinha, o negócio do vinho, Manoá, é impressionante aquilo. Você pensar na opção de coisa que está ali. Osvaldo, em cima ainda da pergunta da Cristiane sobre Mataró e sobre a monja, eu queria fazer, se você puder fazer uma conexão entre a Vilnia, a tua vida em Mataró corta, num período de corta, e depois a monja em Mataró. Eu só posso te dizer uma coisa. É um negócio engraçado. A monja aparecia para mim, quando eu era pequeno, com a cara de anjo. Agora, tudo tem sua razão de ser. E você sabe que eu faço acoplamento áurico. Uma das coisas primeiras que aconteceu na minha vida é que eu olhava uma foto ou uma pintura, se eu fixar bem, eu faço acoplamento áurico com tudo que aconteceu ali. Agora, por exemplo, existe um negócio que eu estava atrás, que a gente tinha perdido com a mudança da nossa casa, que é um gato ou uma gatinha em pé, que é um alto relevo, que a gente comprou por 4 pounds em Londres. E aquilo sempre, eu fui encabulado com aquilo, e a Graça sabe que eu sempre gostei do negócio.
Por sinal, parece demais com essa gatinha que está aí comigo. Só que a raça é um pouquinho diferente, por causa dos olhos, aquela cor, etc. Tal. Agora, o que se passa? Por que é que eu sempre gostei disso? Eu nunca falei para vocês, nem a Graça não sabe disso. É porque eu sou capaz de fixar e eu vejo a mesma cara da monja do jeito que era pequena. Através da cara da gatinha. Mas eu vejo ela como era inteirinha, os cabelos compridos, que vinha assim, ela bem, a carinha bem acabadinha. É mais do que aquilo que o Pedro desenhou. Entende? Agora, eu tenho a gatinha lá em alto relevo. Eu posso trazer uma hora para vocês verem o que é. Agora, como é que eu vejo a cara de um anjinho, de uma criança na cara de uma gatinha? Por incrível que pareça, se você olhar lá, se fixar, aquilo vai transformando, aquilo vai mudando assim, ó. Todo mundo é assim. É o processo de fixação da imagem. Entendeu? Mas agora, se eu vejo, eu recebo um banho de energia e começo a ver aquelas coisas tudo, transforma tudo. Isso é que eu falo o problema do acoplamentário, acoplamento energético áureo. E outra coisa, com o passar do tempo, aquilo muda tudo e se transforma. Vem a paisagem, o cenário aparece. Entende? Esses dias a Graça achou o alto relevo. Então nós colocamos lá dentro de uma das meus lugares que eu guardo o livro. Agora, devido ao curso, eu quis sentar lá para ver como é que eu estou depois de muito tempo, porque já fazia algum tempo que a gente não via. Eu olhei na minha mão, o negócio transformou, eu vi direitinho as coisas do jeito que ela era. É o que me mostra direitinho como é que era ela. Que eu via do meu lado esquerdo assim, ó. Sempre aquela cara. Agora é um anjinho, por isso que eu falo, não, tem um anjo que aparece a mim, que a cara é de anjo, uma criança, tipo anjo. Toda bonitinha, acertadinha, certinha, a cara, o nariz pequenininho, os olhos, tudo aquilo certinho. Agora, então, isso que também ocorre, você está entendendo? Nessa questão dela é isso. Agora, eu não sei o que aconteceu com ela lá, porque na época que ela foi para lá, eu vim para cá também, eu estou num corpo, não acompanhei. Você vê, eu estava tão burro e tão ignorante da história, que ela estava comigo fora do corpo, eu pensei que ela tinha dessomado, que nada. Ela estava viva. Quer dizer, eu caí nessa. Agora, ela ficou com tanta pena de mim, o negócio foi isso, uma espécie de compaixão pela minha burrice, que quando ela dessomou mesmo, ela viu e se despediu. Ela veio e se despediu de mim. Falou assim, ó, agora não conte comigo, que eu não vou aparecer por aí direto. E ela foi embora. Entende? Ela deu uma espécie de projeção do adeus, que foi quando ela dessomou. E ela ainda continuava lá na Catalunha, pelo que eu sei, depois disso. As sincronicidades, né? Você teve uma vida Mas ela não corta permitiu ela que eu soubesse lá. com muito detalhe das coisas, não. Eu Quando sei. nós estivemos lá também, nada deu certo para a gente ver certas coisas que a gente queria. Mas naquela ocasião também era terrível, porque tinha lá o nosso amigo, né, o Franco, com as falanges, aquele negócio todo. Negócio Você terrível. voltou depois em Mataró, né? Você foi Não, lá, eu voltei passear. lá para ver com calma. E outra coisa, com muito banho de energia. Tem certos lugares que você vai e você recebe banho de energia. Mas veja, isso não resolve. Eu não quero nada que me favoreça. Eu quero que favoreça o trabalho que eu estou fazendo. Esqueça a minha pessoa e vamos ver o trabalho. Se você puder ajudar o trabalho, tudo bem. Agora, isso é secundário, não interessa. Ivaldo, uma última pergunta. Por que você acha que você consegue fazer essa visualização da monja na gatinha branca? É porque realmente a gatinha parece, né? Filhote e menino, ainda mais anjo, parece mais. E é o seguinte, eu sou capaz de fazer isso com a pessoa, com um desenho. Olha, eu fazia isso até com história em quadrinho. E outra coisa, eu às vezes faço evocação das coisas através disso. Eu posso ir longe, devido ao problema de evocação, para estudar o que se passa. Agora, retrato é melhor, né? Um retrato, uma fotografia, por exemplo, é coisa melhor ainda. É mais sério. Agora, transfigura tudo aquilo vai alterando. E eu vejo uma porção de coisa. Eu tenho isso desde garoto, desde pequeno. O que eu achava engraçado é que, quando ela aparecia para mim, e eu de olhos fechados, eu queria mudar e não dava.
Mais tarde eu vi como é que era isso. A hora que aquele cara apareceu para mim, com a cara tudo esquisita, eu queria mudar. Então julguei a energia. Ele falou assim, não adianta, Valdo, eu sou assim mesmo. Você está entendendo? Então tem coisa que não tem jeito. Quando o negócio é original, tem saída. A monja, ela tinha relação com o Chico, extrafísica, do tempo da Joana da Louca? Isso aí tudo a gente está ajudando. O Chico é da nossa turma de ajuda. E principalmente dela, né? A ajuda dela, com o povo todo. Esse povo todo, tudo é a mesma equipe. É o mesmo grupo evolutivo. Mas desde aquela época da Joana da Louca, já que ela está tentando ajudar? Não, muito antes. Muito né? antes. Eu, pelo que eu sei, é a época dos egípcios. Professor Valdo, aqui, ainda sobre o nascimento da Serenona, pela análise da conscienciologia, isso seria uma tarefa, ao meu ver, do conscienciólogo, do orientador evolutivo. Nascer num grupo, catalisar aqueles que estão em piores circunstâncias e tal. Aí eu queria saber do senhor, por que nesse caso foi o próprio Serenão que veio? O que tinha ali? Não, mas escuta. Cláudio, vamos pensar só. Qualquer renascimento serenão ultrapassa o evoluciólogo. Pensa só nisso. Qualquer. O que vocês acham? Um poder maior se levanta. Ele tem muito mais noção disso. Uma outra coisa, no caso dela, quem comanda o transmentor, ela é uma das que dão. É um processo hierárquico, né, evolutivo, de trabalho, de função, de ajuda, de interassistencialidade. Quando entra serenão, esqueça o evoluciólogo. Entendi. O gabarito, então, a capacidade. Lógico, sempre, não tem jeito. Entendi. É porque, à primeira vista, o romance, ele não mostra isso. Não. Ele não tem essa Ele não ideia. mostra a opção de coisa, nem mostra lá que o Zéfiro é o Valdo. Não, então, depois na análise... eu estou lá, sou duas personagens do livro. Duas? Sou. Quem é a segunda? O outro é o Valdo e o Zéfiro. Ah, tá. Tá bom, obrigado. Tá entendendo? O caso é esse. Por que não? Valdo, Sim. com relação, então, a esse tema, posso perguntar? Quem é que está falando aí? Fala. Com relação certo, a Zéfiro e Valdo, em alguns momentos eu fiquei na dúvida, assim, se era uma... como é que eu coloquei aqui? Se você estava todo o tempo, enquanto Valdo, consciente, porque você teve retrocognição, você teve uma época Não, eu sabia de tudo isso. Aqui, vamos falar franco para vocês. Eu sabia de tudo e eu ajudei o Balzac a ele se entrosar com as coisas todas para que ele melhorar. Agora, veja, eu pedi para ele para não colocar minhas coisas lá. Arranjou outro nome. Eu falei assim, não, eu vou pôr você, porque o negócio já vem de muito tempo. Porque ele sabe disso desde a vida dele. Então ele não queria deixar de fora para ficar mais assim, autêntico o processo. Por isso que ele colocou. Tá. Agora é lógico, eu nunca tinha falado nisso, então eu falei assim, eu posso aguentar a barra. Agora, depois de mais de 40 anos, eu, na minha idade, quem quis admitir minhas coisas, admitiu, quem não quis, não admitiu, tchau mesmo. Eu estou agora, você está entendendo? É aquilo que eu já falei aqui umas 5 vezes, vou falar a sexta. Eu, nessa altura dos acontecimentos, não tem mais nada para estar mostrando o que eu sou, o que é que a gente vai fazer. Quem quiser, aceita, quem não quiser, não aceita. Agora, não sou dono da verdade, nem sou cura-tudo. Agora, a condição é essa. O que eu vou fazer? Chega num ponto, numa certa idade, quando você vai caminhando da terceira para a quarta idade, que você tem que abrir o jogo. A situação é essa, é melhor. Para que o povo não fique com tanta loucura, porque mesmo abrindo o jogo, já é muito mais informações e mais interpretações, como é que fica? É bom a gente clarear para as coisas não ficar tão ruins, né? Com o tempo. Tá. A outra coisa é com relação à psicoteca e pangrafia. Se você podia fazer um contraponto, porque a psicoteca... A pangrafia é um processo pessoal, a psicoteca é um problema universal, cósmico.
Pensa por aí que você vai ver. Os approaches são esses, as abordagens. Então, como um individual e o outro a grande holoteca, uma grande psicoteca com todas as memórias, das emoções e com os nossos recortes, vamos dizer assim, nossas memórias todas lá, organizadas para servir para o processo educativo. Os 1000 perfis seus. Uhum. O seu mega currículo vitae. Tá. Sua autobiografia. Minha ficha evolutiva pessoal, então, está nela? Isso, de alto nível. E a maioria do povo está ali dentro. Uhum. Se eles quiserem, eles fazem isso instantaneamente. Hoje em dia estão fazendo estudo, ó, você pega aí como é que é o PEN aí que tem. Mas... E quando fala a expressão jaune, que é o ouro, né, ou que é uma cor ouro, é só porque por causa da cúpula dourada? Sim. Sabe? Aí hoje na hora que estava lendo lá que falava do jaune e tudo mais, eu falei assim, olha, isso. A referência da cor, né? Como alguma coisa que passa, mesmo que seja um echarpe ou uma túnica. Agora, veja, em cor ouro. Você já viu falar, quando uma pessoa tem uma cabeça boa, ela é uma cabeça brilhante. Agora, você quer coisa que seja mais brilhante do que amarelo? Existe alguma coisa que seja mais, que chamar a atenção? Malu! O quê? Que coisa? Tá vendo? Nossa. Jônio. Agora lá fala muita coisa de Jônio e outras coisas. Tem alguma coisinha. Só pegar que vocês vão achar. Mas o que você queria falar? Uma curiosidade, você tocou aí na psicoteca, você tinha falado que a psicoteca ficava no Pombal. E não, agora... aquela é uma delas. Você não acha que já tem uma aí? Sim, é justamente o que eu ia perguntar. Mas então, aquela tem. E aquela continua lá? Nessas de alto nível. Aquela continua lá não, ou foi se desativada? o Pombal continua, toda continua lá. Tá. Holoteca, gente, pode ser maior, menor. É igual a biblioteca. Só que tem que de vivência de todo mundo. Pois é, mas a holoteca é a cosmoteca. Eu já falei em cosmoteca, tudo isso. Tudo é cosmoteca. Agora, lá é a paracosmoteca. E ela não é a maior que tem, não. Essa do Pombal é pequena, eu acho. Para mim, essa que eles estão formando aí, pouco a pouco, é maior. Aí tudo é maior. Agora, por exemplo, você viu aqui a sua nova casa? Você examinou tudo, você viu? Ah, então tá. É a nova casa dela, ela vai ser. Eu e a Miriam, a gente viu hoje de manhã lá, ela levou primeiramente. A anfitriã da história. Pois então, mas ela merece, ela que manda. Eu sou funcionário dela. Tá bom. Eu tenho mais uma questão aqui, olha. Quando em Eugênia Grandet, numa reflexão do narrador, que ficaremos sabendo como se originam os registros. E aí ele diz, nos grandes acontecimentos da vida, nossa alma se liga fortemente aos lugares onde os prazeres e as tristezas se abatem sobre nós. Assim, Carlos examinava com uma atenção particular os buchos pequenos do jardim, as folhas amareladas que caíam, as gradações de cor dos muros, as singularidades, e lá pelas tantas ele vai falando do que fica gravado na sua lembrança, eternamente misturado a essa hora suprema, por uma mnemotécnica particular às paixões. E a questão, então, da mnemotécnica, né, que também está ligado, em certa parte, à psicotécnica ou não? Ou só como uma holomemória? É a memória da pessoa. Antes de mais nada, é a holomnemônica de cada um. Agora lá é uma holomnemônica cósmica. Então entra uma porção de coisa, tem tudo lá maior. E o grande... Agora, por exemplo, isso que a turma está estudando aí, nesse curso, chega na psicoteca, ou na parapsicoteca, nessa cosmoteca, ela pode pegar só aquilo que interessar. Eles mostram para ela. Porque esse exercício então, que eu estava querendo saber mesmo. Em 10 minutos ela vai entender mais do que estudasse 10 meses. Certo. Para a gente poder ter esses 10 minutos que sejam um fator assim extrapolacionista na nossa série X, o exercício da conscienciologia, quer dizer, que a gente deve estar fazendo, que deve estar buscando fazer, de tentar se identificar com esses personagens, mas não de forma literal ou tola, a forma assim da gente tentar enxergar das nossas características de personalidade, de temperamento, ver os erros que foram cometidos. Uma coisa boa que eu falo em primeiro lugar é ver o que é que você errou
que é igualzinho o que o personagem errou. E o que é que você tira de conclusão disso? Não é aquilo que você acertou, mas o que errou. Porque isso vai vincar você para evitar o erro oportunamente, de novo. Tá. Então é muito importante ver os erros. Ali tem vários personagens para a gente evitar aquele espelho. Entende? Aquele exemplo negativo. Ali tem uma opção de coisa.